Oi, turma. Vamos começar agora a unidade 3 da disciplina Planejamento e Programação na Administração Pública do curso de Bacharelado em Administração Pública. Estamos no 5º bloco e esse é um momento importante porque é nessa hora que nós visualizamos aspectos históricos importantes que ocorreram aqui no Brasil e que dizem respeito ao planejamento governamental brasileiro, por conseguinte. Então, essa implementação de planos, de programas e planos que fazem parte das características do planejamento estratégico situacional, a partir delas são estabelecidas correlações com as reformas administrativas que ocorreram em prol do desenvolvimento do planejamento aqui no Brasil. E aí essas iniciativas de planejamento governamental, elas irão redundar em algumas consequências que foram importantes, principalmente no âmbito de reforma neoliberal, quando você consegue aproximar as características das organizações públicas e consegue enxergar as suas diferenciações com relação à iniciativa privada. Então, essas diferenças vão ser mais vistas a partir agora da unidade 3 e os planos de metas, os planos de desenvolvimento econômico também vão corroborar, vão ratificar essa etapa do planejamento estratégico situacional. Então, para começar, introduzindo esse assunto, falando de evolução de planejamento governamental no Brasil, a gente ressalta novamente que o planejamento, ele é um processo contínuo, não vai cessar nunca, e ele é participativo porque ele lida com atores sociais que são importantes e estão envolvidos direta e indiretamente com o PES. Isso possibilita que políticas públicas sejam delineadas com mais veemência e as ações governamentais que são postas em prática sejam melhor definidas também e desenhadas dentro dos planos para se alcançar resultados com maior eficácia, ou seja, com um resultado que seja satisfatório com relação ao objetivo que foi traçado. Isso faz com que o desenvolvimento da sociedade, portanto, ele se dê de uma forma mais efetiva, ou seja, a satisfação da sociedade. Retomando essa discussão sobre planejamento e como ele e o significado dele realmente, nós temos que nos reportar, como eu já tinha dito, a alguns aspectos históricos essa nossa caminhada começa a partir da Revolução de 1930. E essa Revolução de 1930 ocorreu na era Vargas, né? Era Getúlio Vargas que estava no poder. Essa era Vargas é importante porque ela indica uma profissionalização do serviço público. Então, aqui é dada importância a uma burocracia pública. E essa burocracia, como vocês já viram em momentos anteriores, em disciplinas anteriores, ela remonta aos pensamentos weberianos, né? Já que Max Weber dizia que os processos burocráticos e a hierarquização que eles traziam e a formalização de processos tendia a agilizar, dinamizar os processos que ocorriam dentro da administração pública. O principal sistema que nós podemos identificar o que a partir dessa era Vargas e como essa profissionalização do serviço público ocorreu foi no sistema de viação geral. Então, o governo brasileiro ele conseguiu montar uma rede de comunicações aliando as vias fluviais e as vias ferroviárias. Esse sistema de viação geral que a gente verifica nessa época da Revolução de 1930 foi um marco importante para se estabelecer um Estado organizado, apesar da
desmobilização da sociedade civil que ocorria na época, já que a sociedade civil não estava com suas bases bem estruturadas. Então a gente tinha esse aspecto dual. Nós tínhamos um Estado organizado que estava caminhando rumo à profissionalização dos serviços públicos e ao contrário do que acontecia com o movimento da sociedade, com a dinâmica da sociedade que caminhava para uma desmobilização. Esse contexto, né, de República Velha, que é também chamada por alguns autores de República dos Governadores, né, ele antecedeu o golpe militar de 1964 e a partir disso a gente vê que o que predominava na sociedade eram os traços de uma oligarquia agrária, né, sobretudo da classe cafeeira. A industrialização nessa era Vargas também era bastante incipiente, não era muito desenvolvida e por isso é que a população ela sofria com aspectos que eram sobretudo de características rurais. Então a maioria da população era ainda rural e as atividades se concentravam no setor terciário, né? Apesar disso, na década de 20 é constatada uma urbanização crescente também. E esse Estado que era até então centralizador, ou seja, que vinha a partir das características do golpe militar de 1964, ele passa a adquirir novos contornos descentralizadores e federativos, porque os estados começaram a ganhar mais posição e conseguiram ter mais voz e vez perante a federação, ou seja, a união. A partir disso, desses contornos de regime descentralizador e federativo, a gente pode caracterizar o Estado como desenvolvimentista de uma forma mais racional e centralizada também, a partir das características weberianas. Após a Revolução de 1930 e o que aconteceu com o governo Vargas, é que a gente detecta uma reforma administrativa e um planejamento entre 1930 e 1959, que foi muito importante para esse processo de racionalização da administração pública brasileira, porque ele deu muita importância à instrumentalidade que era utilizada dentro dos órgãos públicos. Assim, os atores sociais que trabalhavam, eles tinham como atingir o objetivo final com mais perspicácia, com mais agilidade e dinamicidade. Mesmo assim, nós verificamos que nessa época existia uma concepção top-down, que era a forma de as ações serem enxergadas de cima para baixo, de forma que a formulação e as implementações de ações eram de uma forma impositiva dos níveis hierárquicos superiores. É por isso que a gente coloca essa característica top-down. Após essa reforma administrativa, nos anos de 1960 e 1970, que realmente aconteceu a vigência da ditadura militar, a mesma lógica passou a vigorar durante esse tempo, né? Durante esse tempo que se caracteriza como o Estado Novo, né? E que foi marcado pela existência dos golpes militares, né? Que surgiram a partir de 1964. A gente chama atenção nessa reforma administrativa para o Programa Nacional de Desburocratização, que foi criado no final de 1979, que foi super importante. E aí, a partir disso,
numa época que mais próxima à atual, a gente lida com os planos de estabilização econômica a partir de 1980 e vai até 1990, e também nesse período é que ocorre o governo Collor. E aí o governo Fernando Collor trouxe algumas consequências, principalmente no que diz respeito a essa desconstrução do Estado, né? Porque o processo de redemocratização, ele não tinha produzido mudanças substanciais no funcionamento da administração pública. Então, toda a administração pública ainda estava focada em combate à inflação, em atender às demandas sociais mais prementes e também ao combate do empobrecimento da população. E aí o governo Fernando Collor, ele veio desconstruir essa imagem do Estado de certa forma. E a partir disso, por último, a gente identifica a reforma do Estado e da administração pública, que é logo depois com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí, logo no primeiro mandato, também com a ajuda do ministro Bresser, né, o governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu trabalhar uma pasta de administração federal e reforma do Estado brasileiro. E isso ocorreu por volta de 1995. Inclusive, esse projeto de reforma de 1995, ele é marcado pela Emenda Constitucional número 19 de 1988, que é como se ocorresse um esquecimento do planejamento governamental. Na verdade, procurava-se, de certa forma, distanciar as instâncias política e administrativa, de forma que o modelo gerencial tivesse uma caracterização mais neutra para modificar da melhor forma o serviço e a cultura que existia no serviço público. Nessa época também do governo Fernando Henrique Cardoso é que fica mais clara como é que a administração pública vai se diferenciar da iniciativa privada e como essas duas características que lhes são inerentes vão atuar na reforma do Estado brasileiro, né, que estava muito focada em crise fiscal, em estabelecer novos tipos de relacionamentos entre o Estado e o contexto econômico. Então, isso faz com que haja concepções reducionistas da administração pública, porque você tem que fazer um ajuste fiscal para poder consolidar melhor a situação e adotar, por consequências, novos padrões econômicos para sair da crise que estava sendo enfrentada até então. Então, é esse o plano diretor da reforma do Estado de 1995, que foi, mais uma vez, estabelecido por essa Emenda Constitucional número 19 de 1995, ele versava sobre o ajuste fiscal. E essa série de ajustes foi que acabou contribuindo para a consolidação de planos importantes que marcaram essa experiência de planejamento governamental no Brasil, que são, por exemplo, os planos de obra e equipamentos, que é o POE, plano SALT, plano de metas, primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano Estratégico de Desenvolvimento, PED, enfim, esses planos governamentais que ocorreram são justamente para alavancar essa situação e promover da melhor forma o ajuste fiscal que o governo pretendia na época. Então, esse é o encerramento da unidade 3 e a nossa última unidade nós vamos nos ater a aspectos mais orçamentários e vamos conversar sobre o desenrolar dos planos plurianuais e as características que são elencadas a partir deles. Até lá!